Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos aqui convidados para tratar de assuntos que, no nosso modo de entender, possam ser de seu interesse a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo novamente a nossa amiga, ex-colega aqui da TV Sete Lagoas, empresária Ione Andrade, que vem falar principalmente de um assunto com o qual ela está muito envolvida atualmente, que é a Fraternidade Espírita Viana de Carvalho. Mas antes, no primeiro bloco, vamos tratar de outros assuntos. Ione, seja bem-vinda mais uma vez nessa que é ainda a sua casa, né? Obrigada, Rosalvo, obrigada, Santiago, todos vocês aqui da casa. E é um prazer estar com vocês novamente para estarmos divulgando e externando nossas expressões, né, que são importantes a nível de cidadania também, que não me sai da cabeça. Pois é, Ione, então vamos começar por aí, porque o Brasil vive um momento novo na sua história recente, nessa democracia tão jovem, uma democracia que tem só 30 anos, né? Afinal de contas, no dia 15 de março, fez 30 anos que o Tancredo Neves teria tomado posse como presidente da República, mas tomou posse José Sarney como presidente depois de um ciclo de ditadura militar de 21 anos. E foram 30 anos de construção de uma democracia que não é perfeita e nunca será, mas que pelo menos as pessoas procuram fazer com que seja. E agora um momento novo, pelo menos para essa geração jovem que está aí, um momento novo que de princípio pode até assustar, mas que seja bem-vindo, né? Ou você pensa diferente disso? Olha, Rosalvo, eu sou a história viva desse processo, né? É porque eu vivi tanto a ditadura, quanto eu vivi as diretas, quanto eu vivi o momento de ontem. Então eu estou resumindo esses fatos históricos. Então eu diria o seguinte: é um momento único, sim, é um momento muito expressivo, a democracia realmente é muito jovem para estarmos querendo que tudo aconteça muito dentro dos padrões que é a democracia. É muito complexo você analisar como nas ruas houve esse manifesto, né? E eu acho que é um momento de reflexão e de parada para todos, independente de quem está no governo, de quem está liderando, quem está nos partidos, a população, porque nós, brasileiros, acordamos. E uma coisa que eu como cidadão, vejo como positivo agora, não há lideranças, não tem um partido político liderando, não apareceu uma pessoa como líder desse movimento. Quer dizer, é uma coisa que surgiu das ruas. As redes sociais são muito importantes na medida em que elas propagam a ideia e as pessoas vão aderindo à ideia. Mas não é um movimento de ninguém, é um movimento de todo mundo. O que me chama muita atenção de como houve uma evolução social, de que as pessoas hoje são capazes de ir com a convicção de que aquilo que ela está pensando, tem alguém pensando junto com ela. Por quê? Por causa de uma rede social. Vamos rememorar a história e ver como a tecnologia influencia a ponto de colocar milhões de pessoas nas ruas. Sem dúvida. Interessante que eu estava até vendo, não cheguei a ler, não, só uma chamada num site da internet, fazendo uma comparação desse momento agora, desse 15 de março de 2015, com aquele de 1992, pedindo o impeachment do presidente Fernando Collor, em que não havia internet. E que as contas de telefone foram lá em cima, porque as pessoas faziam contatos, faziam ligações telefônicas. E agora não, ficou tudo muito mais fácil, né? Hoje é possível mobilizar milhões de pessoas com um toque de dedo, né? E olha que se nós vivemos aquela época que com tamanha dificuldade de comunicação e que os jovens, porque nós temos que marcar que naquela época os jovens foram às ruas e desta vez famílias foram à rua. Então você via, eu como educadora que fui a vida inteira, eu tive um sentimento de que famílias inteiras estão repudiando
repudiando um sistema que nós achamos que as pessoas que estão envolvidas têm que ser punidas, até porque na família nós damos exemplos, Claro. né? E exemplos, eles têm que ser explícitos na sociedade. Então eu achei muito bonita a passeata, a maneira pela qual as famílias se fizeram presentes. Gente da terceira idade, ali também falando, eu vivi as etapas, eu estou na rua também, não é? É o que está errado. Nós não queremos nada que seja partidário. Eu acho que nós queremos banir, excluir, expurgar aquilo que não faz bem à sociedade. Sem dúvida. E um fato também que eu acho altamente positivo, se nós compararmos com o que aconteceu em junho de 2013, a polícia estava lá, mas ninguém percebeu. Isso é muito bom, porque se ninguém perceber a polícia é porque ela não precisou agir. Né? Então as pessoas foram realmente para se manifestar ordeiramente. Né? Então isso é muito bom. E eu achei uma coisa lindíssima no movimento, as pessoas tirando fotos com os policiais. Quer dizer, não havia aquele impasse de que a polícia para... É um repressor, né? Não é repressor. Então ela estava ali para garantir a segurança. Certo. E olha para você ver, as pessoas fazendo selfie e os policiais, eu acredito assim, que aquele sentimento que eles tanto gostariam de ter, deles serem parte da sociedade, não como repressora, mas como a segurança do povo, acho que ficou muito claro nessa manifestação. Ione, é uma coisa que foi um fato, né, um dos temas dessas manifestações que foi muito criticado, inclusive o próprio governo se utilizou disso, é o fato de haver muitas manifestações pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Claro que não cabe, não há nenhum fato jurídico, não há nenhum desvio de conduta da presidente neste mandato que justifique o impeachment, porque não se pode falar em impeachment do mandato que terminou dia 31 de dezembro. Mas ainda assim, as pessoas, se a pessoa acha que ela deve ir lá pedir aquilo, tudo bem, mas é bom que as pessoas saibam que não há nada hoje que justifique a abertura de um processo de impeachment, porque incompetência não é motivo para impeachment, não é isso? Eu só acho o seguinte, não vamos colocar, eu acredito assim, os anseios. Quando você iniciou essa entrevista, você disse assim, que as pessoas foram porque quiseram ir. Então, muitos não sabem o que é um processo de impeachment, porque não conhecem. Exatamente. Então, legalmente, muita gente não sabe. Mas externar o meu sentimento foi livre. Claro. Então eu acho até que seria, se não quisessem a presidente, se essa era a minha vontade de externar naquela manifestação, que pedisse a renúncia, por exemplo. Que era muito mais digno até para ela, né? Digamos assim, que não seria tão processual, né? O aspecto de renúncia. Mas vamos admitir que aquilo ali, a forma de expressão do impeachment, era uma forma que eu achava que seria possível. Logo que não é, então o que se pode manifestar? Então eu achei muito importante que os cartazes, né, as formas com que eles colocaram nas ruas, o que eu quero, sem como agressão, se fosse sem agressão, sem ofensa. Achei muito bonita. Eu acho que pela primeira vez, nunca se teve na história um movimento que colocasse tanta gente na rua. Com esse perfil não, realmente não. Né? Nesse E foi no Brasil inteiro. A única capital que não teve foi Porto Velho. Em todas as outras 26 capitais, as pessoas estavam nas ruas, fora algumas cidades do interior, né? E com que orgulho nós poderíamos falar que Sete Lagoas tinha uma representatividade muito bonita em 2 momentos? Agora, voltando aqui à questão do impeachment, ainda que não caiba, eu acho muito válido, porque, afinal de contas, a pessoa está ali se manifestando e ela vai ter a oportunidade de verificar que não é este o caso, né? Já tivemos um caso de impeachment que ele estava
alicerçado por fatos. E houve um caso de renúncia, o impeachment do Fernando Collor, em 1992, e a renúncia de Jânio Quadros em 1961, após apenas 8 meses de governo, em que os analistas dizem que, na verdade, o que o Jânio Quadros queria não era renúncia, era um golpe para voltar nos braços do povo. E ele entendeu que ele seria fortalecido. Só que a coisa não saiu como ele queria, né? Você acha que a presidente Dilma Rousseff tem perfil de alguém que está no comando executivo da 8ª maior economia do mundo? Tem perfil de alguém que realmente possa chegar a esse ato extremo da renúncia? Uai, nós não estamos no 7º? Economia? Ah, é 7º? A coisa varia tanto. Então tudo bem, que seja 7º. Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte, eu acho que uma economia para o mundo vestida de corrupção, vestida de tanta coisa ruim, eu preferiria não estar no topo da economia mundial. Eu preferiria que meu país fosse um país que não tivesse o destaque mundial dessa economia, mas que todos os brasileiros sentissem orgulho do país que tem, orgulho dos nossos representantes, que o brasileiro fosse mais feliz. Bom, em se tratando de economia emergente, eu diria que o Brasil subiu nesse topo através de muitas políticas anteriores, mesmo anteriores a Lula, mesmo anteriores a Fernando Henrique, porque ninguém vai se chegar numa economia se não tiver um processo, né? Um processo grande. E outra coisa, como professora de geografia que fui a vida inteira, nós estamos nesse topo da economia por causa das nossas riquezas. Porque se nós não fôssemos um país continental com tamanhas riquezas, nós não estaríamos lá, não. Não estaria por obra e graça dos políticos. Né? Ah, sim. Então nós temos que ver que esse topo também da economia se faz de nossas reservas, de nossos recursos, né? Até porque eu acho que o Brasil poderia ser muito mais hoje um país tipicamente turístico, que ele não teria tanto gasto com a industrialização crescente, e nós temos essas riquezas que todos os países do mundo queriam ter. Como diria Jorge Benjol, mora num país tropical, bonito por natureza e abençoado por Deus. Então, quer dizer, por que não explorarmos muito mais o turismo e ficar nessa... Sete Lagoas é um exemplo vivo disso, né? Vivo disso. Né? Então, eu acho que, quando se fala em economia, nós temos que ver por que estamos, aqui chegamos e o preço disso para todos nós. O custo social disso tudo. O custo social. Porque esse negócio de desigualdade social, brincar com a parte de economia, eu acho muito complexo. Não se sustenta, né? Não. Mas, afinal de contas, a nossa presidente tem perfil de quem renuncia, na sua visão? Bom, ela foi, quando se fala historicamente na nossa presidente, nós podemos ver que foi uma pessoa que lutou bravamente na época da ditadura, que teve essas características de mulher forte, de mulher valente, etc, etc. Mas o que me dói, assim, em termos de mulher e de ter vivido todas as etapas, é porque não. Eu estou vendo que eles não me querem, que as pessoas estão na rua falando comigo para eu sair. E eu não vou sair por vaidade própria, porque eu tenho atrás de mim uma valentia que foi do meu passado, e o meu presente. Porque eu acho que a história, sim, ela é importante. É importante ver que foi uma mulher guerreira, que tal, mas ela tem algumas atribuições também que maculam naquela época. Claro, exatamente, ela pegou em armas. Não é? Então, se a gente vê isso e coloca, por exemplo, para o jovem hoje que não viveu a história de antigamente e falar assim, isso era fato e a gente batia palma,
Não. É porque, sem querer aqui fazer juízo de valor, tem que respeitar todas as lutas, todas as ideologias. Mas, na minha modesta opinião, uma coisa é você lutar contra um regime ditatorial que foi imposto em 1964, e outra coisa é você usar essa luta para outros fins, como, por exemplo, sequestrar um embaixador dos Estados Unidos que não tinha nada a ver com a história e mantê-lo em cativeiro durante muitos dias. Então, explodir agências bancárias, é entrar na casa de um ex-governador e assaltar o cofre da família. Então, essas coisas têm que ser também pesadas, né, e levadas em consideração, não é isso? Eu vejo o seguinte, no momento atual, nós temos alguns governos, até vizinhos, que têm características bem peculiares. Eu só acho que nenhum país pode ser governado dentro do aspecto de democracia com imposições. Eu sou contra, por exemplo, medidas provisórias. Tá? Então, você governar à base disso, eu quero isso, tem que ser isso. Não. A democracia, ela é jovem? Ela é jovem. Mas quando, por exemplo, eu ouvi ontem a abertura de diálogo, eu queria saber, nesses últimos anos, o que nós vimos de diálogo? Nada. Não houve. Então é isso que eu estou querendo colocar. Nós precisamos de uma democracia, sim, mas de uma democracia que ela seja plena e de direito, né? Então eu não posso impor ao povo aquilo que eu quero, que eu acho que tem que ser. Esse que é o problema. A pessoa acha, e acha mesmo, acho que ela não pensa, ela acha que, na medida em que foi colocado lá por delegação do voto do eleitor, ela tem o direito de fazer qualquer coisa. Não. Existe a democracia direta e a democracia representativa. É o nosso caso, nós temos uma democracia representativa. As pessoas que estão lá estão legislando e agindo em nosso nome. Mas aí deveria haver, como há em outras democracias mais consolidadas, o recall, quer dizer, você não prestou? Vai e bota para casa, meu filho. Você traiu o seu eleitor, você não está fazendo o que você prometeu na campanha? Vai para casa, coloca outro no seu lugar. Eu vejo uma democracia, lógico, uma democracia mais vivida, né, experiente, mas eu vi agora a Hillary, né, ela expondo o seu e-mail pessoal para ser candidato ou não. Vocês imaginam se isso fosse feito a nível de Brasil? Né? Então, quer dizer, eu estou falando de duas mulheres distintas. E outra coisa, eu penso que nesse modo de encarar a democracia, é hora de rever os conceitos da liderança que hoje está no governo. Né? Porque eu acho assim, até alguma coisa eu concordaria ontem, quando ele falou que não é só o executivo, que tem o legislativo. E tem mesmo. E como nós precisamos que esse legislativo seja bem melhor do que está sendo. Mas aí passa pelo voto, esse que é o grande problema. É o brasileiro que coloca esses 594 lá, 513 deputados e 81 senadores. Aí que está o grande problema. Pois é, Rosal, mas é hora de mudança, nós temos que mudar. Então, aí vem a questão da reforma política, que é um dos itens também. Não, e foi reivindicado nas ruas. Reforma política. E foi reivindicado nas ruas. Aí que está o grande problema. Quem vai fazer a reforma política? Os políticos que estão lá. E aí? Eles vão mudar o quê? Se tá bom, se do jeito que está bom para eles. Mas se não está bom para a população, essa manifestação pode mudar, sim. Pode mudar no conceito. Você acredita? Sim. Acredito. Eu acredito no poder do povo. Tá, tudo bem, vai mudar, não porque eles acham que precisam, mas porque vão ser empurrados. Lógico, lógico. Não foi com pressão também que se fez um golpe? Não foi com pressão também que chegou-se a democracia? Não foi sob efeito de pressão? Então, mas eu queria muito acreditar nisso, eu gostaria muito de acreditar, não por mim, mas pelos meus netos que estão aí crescendo. Eu quero também. Eu queria muito acreditar nisso, sinceramente, Ione, porque, veja bem, esses mesmos caras foram eleitos em outubro do ano passado, e eles não eram diferentes do que são hoje, não. Na hora da eleição, o povo esquece tudo e vota por qualquer coisa. Olha, mas eu estou muito confiante, né, nessa geração nova.
de gente nova que está entrando. Eleitores novos. Eleitores novos, representantes políticos novos. É essa geração. Porque eu sou a favor de que as pessoas cumpram apenas um mandato. Tanto, inclusive no legislativo. Em todos. Em todas as esferas. Cumpra o seu mandato. O que você fez ficou bom? Foi bom? Vai ser avaliado. Espera 4 anos. Espera e vai. Tem que ser assim. Porque senão vira cabide. Vira profissão. Vira. Tem gente que nunca foi nada na vida, Rosalvo. Nunca teve um emprego. Nunca trabalhou. Só viveu de política. É o que mais tem por aí, né? Bom, outro ponto que foi muito discutido nas manifestações é a corrupção. Bom, hoje ela está na esfera do Poder Judiciário com o juiz Sérgio Moro em Curitiba e no Supremo Tribunal Federal, que autoriza a investigação. Ainda está na fase investigatória, não há réus entre os políticos. Réus são apenas os empresários. Por enquanto, os políticos não são réus. Aí veio o ministro da Justiça, em cadeia de rádio e televisão, e fala que o governo vai enviar uma proposta de medidas de combate à corrupção. Agora? A corrupção começou agora? É outro ponto que eu acho que tem que se analisar. Eu não estou aguentando, eu cheguei a usar, só para você entender, eu cheguei a usar no meu Face um desabafo, pedindo para respeitar as opiniões. Porque o que eu vejo de corrupção, o que eu vi de corrupção na minha vida a nível de governo escancarado, eu estou vendo agora. Eu não quero tirar aquela ideia de que se julgava debaixo do tapete, que varria, ou se não deixava de varrer, que era do governo não tal. Se investigava, não se investigava, que engavetava. Bom, passou. Isso, não adianta a gente voltar nisso, não. Já engavetou, já ficou debaixo do tapete. Chamado de engavetador geral da República. Então pronto, essa fase já passou. O que nós estamos vivendo é hoje. E hoje se investiga, se pune ou não, é uma coisa para se contestar, sim. Então eu acho, na minha opinião, que é necessário investigar, punir. Agora, para se chegar a isso, quando a gente pensa no judiciário, na lentidão que as coisas... O processo mensalão demorou 7 anos. Por isso que eu falo que isso que ela vai apresentar, essa agilidade... O processo mensalão teve início em 2005 e as sentenças saíram em outubro de 2012. 7 anos depois, 20 e poucas pessoas, agora são mais de 50. Não, eu estou escandalizada que quando eu vi a lista dos partidos, eu assustei, porque praticamente um partido só... 32, o PP. Gente, não tem lógica um negócio desse. Pois é o nosso sistema político, viciado, né? Eu até achava, no meu modo de entender, que não tinha que ter tanto partido assim, não. Mas os partidos atendem, esse número de partidos atendem a uma série de interesses. Do próprio governo, inclusive. É lógico. Quando eu falo governo, não é o PT, o governo está lá, não. O governo como instituição. Quem está no poder? Ele precisa fazer alianças para chegar e se manter. Então, quanto mais partidos, melhor. Porque ele vai ter... Precisava ter 39 ministérios? Em termos de funcionamento, não. Mas para atender as barganhas políticas, sim. Teve alguém que chegou para conversar comigo para perguntar o que fazia o ministro da Pesca. Será que alguma vez ele já pescou? Viu alguém pescando? Porque a pesca, se a pesca fosse no país... Se fosse um item importante na economia do Brasil. Isso, se fosse na Finlândia, na Groenlândia... Não é? Entende o que eu quero falar? Então, existem alguns ministérios... São totalmente dispensáveis. Gente, é para enfeite. Ministério da Pesca... A política de pesca no Brasil poderia estar incorporada no Ministério da Agricultura. Lógico. Tranquilamente, sem problema. Bom, mas... Vamos aguardar para ver, né, o desdobramento de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E nós estamos aqui conversando com a Ione Andrade. No próximo bloco, vamos falar de coisas mais interessantes, mais próximas de nós e que dão mais satisfação e que dão
um retorno de mais prazer para as pessoas que são envolvidas. Ione Andrade, nossa convidada de hoje no Falando Sério, que volta daqui a pouco.